Índia ofereceu o contrato seguinte: olha, nós vamos produzir a vacina aqui, nós vamos mandar a vacina para vocês, vocês aplicam e se tiver problema, vocês não precisam pagar. Ou seja, se não for eficaz... O ingresso para ver este palhaço neste circo que pega fogo é o seu like, é o seu joinha, é o seu gostei, que agora vai se acostumar a acompanhar a Vivi Sem Mimimi no lugar do Jornal Nacional, as notícias que a Globo não fala. Colocar e implementar isso, aumentar as relações com os Estados Unidos e Índia e diminuir com a China. Tanto é, mais um evento, Alan, para botar a nossa timeline, tá? Que vai ser um documentário bem interessante, porque pouquíssima gente faz a relação desses fatos todos. Tanto é assim que os Estados Unidos, que o Brasil fez um acordo com a Índia e nós fizemos uma live com um especialista em contratos, explicando em detalhe esse acordo. Um contrato que o Brasil assinou com a China, com a Índia, perdão. Que o Brasil assinou com a Índia. Óbvio que ainda não teve pagamento ali, era na verdade, nem seria exatamente um contrato, né? Era uma intenção de fechar um contrato. Sobre a questão das vacinas. E a Índia ofereceu um contrato que não existe em nenhum lugar do mundo. O Alan vai lembrar disso. A Índia ofereceu o contrato seguinte: olha, nós vamos produzir a vacina aqui, nós vamos mandar a vacina para vocês, vocês aplicam e se tiver problema, vocês não precisam pagar. Ou seja, se não for eficaz, se tiver qualquer problema aí no que a gente vai mandar, vocês não vão precisar pagar. Isso não existe, tá? Foi assim, realmente uma tentativa da Índia querer aumentar a amizade, relações comerciais com o Brasil. E aí o que fizeram? Vocês vão lembrar disso. Fizeram um processo enorme contra esse acordo, que nem chegou a ser fechado. Vocês se lembram de irregularidades, apontando várias irregularidades, no final não tinha nada, né, entre Brasil e Índia. Mas por quê? Porque, na verdade, era a esquerda mandada pela China para tentar minar a relação Brasil. E conseguiram, porque pegou muito mal toda aquela história, tudo aquilo que eles inventaram, como se tivesse ali uma irregularidade. E a história do desentendimento do Bebiano com o Bolsonaro, o que se contou na época, pelo menos, é que eles tiveram essa ruptura, né, Gustavo Bebiano e o Bolsonaro, porque o Bebiano aceitou conversar com a direção da Globo, da Rede Globo em Brasília. O Bebiano, pelo menos foi a informação que circulou, é que o Bebiano achava que o Bolsonaro não deveria peitar tanto órgãos de mídia, veículos de comunicação que estavam ali numa guerra permanente contra ele, que o ideal era abrir uma negociação, abrir um diálogo. Então, Alan, não teve nada a ver, quer dizer, essa foi uma desculpa encontrada. Na verdade, a questão entre Bebiano e Bolsonaro, a ruptura entre os dois se deu por conta de um movimento pró-China? Não, o pano de fundo... Ou houve também esse desentendimento? Não, houve desentendimento. Em relação ao trato com a imprensa? Em trato com a imprensa, o Carlos Bolsonaro, por exemplo, entrou no meio de campo, porque quando o Bolsonaro estava ali falando, olha, eu não estava nem sabendo, porque o Bolsonaro falou assim: se essas investigações aqui caminharem e tiver algum erro nele, por parte do Bebiano, ele vai ter que ser punido. Bolsonaro era muito... Todo mundo sabe que o Bolsonaro é um cara muito sério. Eu aceito qualquer crítica ao Bolsonaro, desde que a pessoa simplesmente fale assim: ele foi burro, mas não desonesto. Verdade. Beleza? Então assim, por exemplo, eu não tô na pele dele, eu jamais olharia o meu algoz, que é destruir a minha vida, e faria piada com ele. O Bolsonaro fez.
Mas ninguém pode dizer que o Bolsonaro é desonesto. Você pode dizer que ele tem limites cognitivos. No sentido assim, a pessoa fala assim, eu faria de uma maneira mais inteligente isso ou aquilo. Mas desonesto, no sentido de canalha, roubado, sabe? Falar de acordo com o bolso ou a carteira ou a conta bancária, isso não. Isso é algo que não dá. Isso não dá. Agora, a decisão, por exemplo, o Jair Bolsonaro, ele cedeu à pressão dos militares, influenciados pelo Partido Comunista Chinês, mas foram os militares que pressionaram para a retirada do Ernesto Araújo. Isso aconteceu. Foi pressão dos militares para tirar o Ernesto. E depois o Ernesto sai e sai cuspir o marimbondo. Para mim foi um erro do Ernesto. Mas também não estou na pele do Ernesto, né? Então eu acho só assim que deveria de ter ali uma conversa melhor na saída do Ernesto. Mas o Ernesto, ele estava certo 100% em tudo aquilo que ele estava falando da influência dos militares para a retirada do trabalho dele com o Felipe Martins na aproximação com os Estados Unidos. Quem primeiro fez a aproximação foi o Felipe Martins, mais Ernesto, né? Mas sobretudo o Felipe Martins. E hoje o Eduardo, por exemplo, colhe os frutos disso. Lei Magnitsky vai sair por causa dessa articulação que foi feita no início do governo. O efeito da coisa, sabe? Anos depois. Mas quem estava sob a influência do Partido Comunista Chinês? Os militares. A gente já mostrou a fala do Gilmar Mendes, agora eu tô perdidinho. Não, eu li. Não? Fala, amigos do canal. Passando só para te lembrar de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Caso você ainda não seja inscrito no Pavê News, faz isso agora mesmo para receber as notícias mais bombásticas da semana. Não saia daí que o melhor deste vídeo vem agora. Não, eu li. Não? Eu só li. Tem como mostrar o vídeo do Gilmar Mendes elogiando Olha, o os militares. Xi Jinping, Tô achando sensacional que a equipe tá colocando todas as matérias do que a gente tá falando aqui. Obrigado aí, Pedrão. militares tutelam Itamaraty após erros do chanceler É. Ernesto Araújo. Isso aí. Erro nenhum, né? Ou seja, eram os militares Porque a que gente estavam tem ali. duas falas aqui que a gente precisa mostrar. A primeira do Gilmar Mendes, dizendo que, e ele não fala só dele, né? Ele diz que todos os ministros do STF têm admiração pelo regime do Xi Jinping, pelo regime comunista chinês, tá aí. E depois a gente tem o Barroso falando em censura. Escorregou, ato falho. Vamos ver primeiro do Gilmar Mendes. Somos admiradores do regime chinês, né? Do Xi Jinping, né? Que diz assim, o importante é que a cor do gato não importa, o importante é que ele caça o rato, né? E essa coisa do público e do... Essa frase do Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, né? Nós, ministros do Supremo, somos todos admiradores do regime do Xi Jinping. E aí, isso, repito, isso foi a sessão de ontem do STF, em que foi formada a maioria para oficializar a censura no Brasil contra as redes sociais. Não será mais necessária a ordem judicial para retirada de conteúdo. A gente está esperando a votação final, mas já está 6-1. É um absurdo completo. A gente vai viver uma situação muito delicada. E tem a fala do Luiz Roberto Barroso. Ele, ato falho, deixou escorregar ali que, A palavrinha censura? por mais que eles tentem usar regulamentação, regulação, isso se trata de censura. Pedro tá no ponto aí, se quiser pode... Ele tá procurando aqui. Enquanto ele procura... O Max mandou, por volta de... Enquanto ele vai preparando lá, eu posso só colocar a coroa... Claro, por favor. A coroa disso aqui, sabe qual que é a Max Lacombe? Por que os ministros do STF precisam falar publicamente, em alto e bom tom, para elogiar o Partido Comunista Chinês? Aí agora eu vou um pouquinho para frente aqui, que eu preciso... Vocês acham que vocês me chamam de emocionado? Porque quando a Lei Magnitsky vier, ó, aqui ó, quando a Lei Magnitsky vier, Lacombe, você só tem um lugar para você poder ter conta bancária. Aqui ó, quando a Lei Magnitsky vem, torando no seu Forever, é só a China e a Rússia que você vai poder ter conta bancária. Então, quando você sabe que ela tá vindo, você tem que fazer um pronunciamento público desse. E chegar e dizer assim, ó, porque nós elogiamos o regime chinês. Você vai precisar ter conta bancária lá. E nos Estados Unidos, você, ó... Tá dando aquela sentadinha, mas não ajeitou ainda. É só isso.
Por isso que eles têm que falar publicamente. Porque quando a lei Magnitsky vier, meu irmão, não tem pra onde chorar. Entendeu? Bom, estamos diante de censura, tá? Para quem não entendeu ainda, nosso público é muito informado, muito ligado. É censura. Né? O que está estabelecido agora é que a censura é oficial. Né? Não precisa mais de ordem judicial para retirada de conteúdo das redes sociais. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.